Fala, torcida vascaína, a gente está de volta aí com o nosso canal Vamos Vasco e com mais novidades aí, grandes notícias do Vascão. Vamos falar de jogador reforço novo contratado desembarcando hoje no Rio de Janeiro. Também vamos trazer aqui interesse do Vasco em um jogador camaronês e avançando por um jogador francês que está na Fiorentina. Vamos também trazer informações sobre o Ryan. Saiu uma notícia ontem que o jogador estaria se acertando com o Al-Ahly da Arábia Saudita. Porém, o staff do atleta negou essa informação. Vamos trazer aqui como que está essa negociação e também o Vasco tentando renovar ainda o contrato do atleta para aumentar mais a sua multa rescisória. Muita coisa para a gente falar no vídeo de hoje. Antes de começar, eu peço para você deixar aquele likezão aí, se inscreve no canal se você não está inscrito, ativa o sininho para você receber os vídeos postados aqui do nosso canal. A gente quer chegar a 225 mil inscritos. Se inscreve aí para ajudar o nosso canal a crescer a cada dia. Bom, pessoal, ontem saiu uma informação trazida pelo Papo na Colina que o Al-Ahly da Arábia Saudita teria chegado a um acordo com o atacante Ryan e o Vasco poderia receber entre 25 e 30 milhões de euros pela transferência do jogador para o mundo árabe. Só que a situação é a seguinte, o staff do atleta desmentiu essa informação, diz que não está nada acertado e que não houve nenhuma proposta oficial pelo Ryan, segundo as informações aí do canal Vasco, que não estaria procedendo essas informações que o Al-Ahly teria chegado a um acordo com o jogador. E a situação atual do Ryan é a seguinte, segundo o canal Atenção Vascaínos, que trouxe na madrugada de hoje essa informação, o Vasco quer renovar o contrato com o jogador, existe a possibilidade que na próxima semana ocorra uma conversa entre o empresário do atleta e também o Admar Lopes. Vale ressaltar que a multa rescisória do jogador é atualmente de 40 milhões de euros. O contrato quer ampliar essa multa e melhorar também, quem sabe, os salários do jogador. Essas são as novidades que temos quanto ao Ryan. Não estaria procedendo essa informação que o Al-Ahly fez uma proposta para contratar o jogador e já teria se acertado com o atleta. Isso não é verdade. O jogador segue no Vasco, o Vasco tenta aí a sua renovação contratual para que ele permaneça aí talvez até o fim da temporada ou que, se for vendido, seja vendido por um valor muito acima aí. E eu acredito que o Vasco deverá elevar essa multa rescisória para 50 milhões de euros. Eu acho que, como está 40, acho que é capaz de renovar ali para 50 milhões, para que o Vasco se resguarde também, caso apareça uma proposta, o clube venda o jogador por valores exorbitantes aí, que satisfaçam o nosso clube. Deixa nos comentários o que você acha da situação do Ryan. Até ontem a gente trouxe aqui no nosso canal 20 clubes que demonstraram interesse no jogador. Foi uma lista trazida, levantada, um levantamento feito pelo canal na Torcida Vascaína. A gente falou sobre isso aqui no nosso canal. Se você não assistiu, assiste o vídeo de ontem aí. Tá lá mostrando todos os clubes que demonstraram interesse no Ryan, porém até agora sem proposta oficial. E além dessa situação, o Vasco estaria aguardando proposta de outros jogadores, né? Como já se desfez do João Vitor, que foi para o CSKA Moscou, o Vasco ainda espera receber uma proposta do Milan pelo lateral esquerdo, Lucas Piton. O Milan estaria acenando com a possibilidade de oferecer 8 milhões de euros para contratar o lateral esquerdo do Vasco, só que até agora essa proposta ainda não chegou, segundo o canal Atenção Vascaínos, e também a situação do Matheus Cocão e do Sforza. O Sforza está insatisfeito e deseja procurar um novo clube, só que como ele não está atuando, o staff do atleta diz que é muito difícil haver uma negociação devido ao jogador não estar atuando. E o Vasco não sabe até agora o que fazer com esse atleta, se vai emprestá-lo, se vai tentar vender, só que até agora não aparece nada, absolutamente nada pelo Sforza. O fato é de que o Vasco está louco para se desfazer do jogador e também o atleta quer deixar o Vasco juntamente com o seu staff. E o outro jogador que pode deixar o Vasco é o Cocão. O time Maccabi Haifa, do Israel, estaria interessado em oferecer uma proposta de 2 milhões de euros para contratar o jogador junto ao Vasco. A proposta salarial deve ter agradado bastante ao atleta, segundo algumas informações. O que a gente espera é que chegue essa proposta oficial e o Vasco aceite e vende aí o Matheus Cocão, que foi contratado por apenas 2 milhões de reais junto ao Náutico. Bom, e agora vamos falar de chegadas, né? Com certeza o torcedor está muito esperançoso que o Vasco ainda consiga fechar com mais reforços. Contratou Andrés Gomes, que inclusive vai desembarcar hoje no Rio de Janeiro. Ele é esperado hoje já pelo Vasco para, quem sabe, realizar exames ainda hoje e ser apresentado na semana que vem e oficializado pelo clube nos próximos dias. Ele é novo reforço do Vasco, colombiano, chega por empréstimo aí de uma temporada com obrigação de compra ao término do seu contrato. Jogador de 22 anos, vem de uma passagem aí pelo futebol colombiano, revelado milionários, passou pelo Real Salt Lake, lá dos Estados Unidos, na MLS, onde viveu o auge da sua carreira, até ir para o Rennes da França, onde não se firmou nessa última temporada que se encerrou lá no futebol europeu.
O jogador jogou muito pouco, foi em janeiro para o Rennes, não conseguiu se firmar por lá e agora já é novo reforço do Vasco, já é aguardado hoje. Esperamos que esse atleta dê muito certo com a camisa do Vasco. Outro reforço contratado foi o Carlos Cuesta. O Vasco chegou a um acordo com o Galatasaray, a gente até falou sobre isso ontem. O Vasco vai pagar 5 milhões de euros pela contratação do zagueiro de 26 anos, que tem passagem pelo futebol colombiano, que estava muitos anos no Genk da Bélgica até chegar no início dessa temporada também ao Galatasaray. Situação muito semelhante aí ao do Andrés Gomes, né? Jogadores que estavam jogando em outros campeonatos, que trocaram de clubes no início desse ano, só que não se firmaram nesses clubes. E agora, no meio para o final do ano, os caras já estão fechando aí com o Vasco. Com certeza aí, a gente espera que dê muito certo essas contratações. O Carlos Cuesta é um jogador de seleção colombiana, o Andrés Gomes ainda não é. Mas quem sabe, se ele mostrar potencial, pode ser que ele seja convocado, já que o Carlos Cuesta, por ser um jogador colombiano e que é convocado constantemente para a seleção, o técnico da Colômbia irá dar uma maior visibilidade ao Vasco, né? Analisando esse jogador, e possivelmente pode ser que ele chegue a analisar também o Andrés Gomes, por ser colombiano, se ele se destacar por aqui. Tomara que dê certo essas duas contratações, dois nomes que já estão fechados com o Vasco. E também tivemos outras novidades. O Vasco teria avançado na contratação do francês Jonathan Iconé, o ponta que tem passagens por PSG, jogou no Montpellier, jogou também no Lille da França, onde conheceu o Admar Lopes, Léo Jardim e também Thiago Mendes. Também passou pela Fiorentina, como lá da Itália, e pertence atualmente à Fiorentina ainda, né? Ele foi emprestado ao Como na temporada passada. Segundo as informações na torcida vascaína, o Vasco deu um passo muito importante para contratar o atacante. Inclusive, o clube italiano não irá dificultar a saída do jogador. Vale ressaltar que os valores para contratar o Iconé já estão sendo discutidos entre os clubes. O atacante chegaria em definitivo com um contrato de 2 anos e uma opção de renovação por mais um ano, segundo as informações. Atualmente, a missão do Admar Lopes é convencer o jogador francês a aceitar um acordo salarial, a proposta que o Vasco fez a ele, tendo em vista que o jogador tem um salário acima do futebol brasileiro, acima dos padrões aqui no Brasil. Vale ressaltar que o Botafogo também era um outro clube que demonstrou interesse nesse atleta. Esperamos que o Vasco consiga contratá-lo, que é um jogador que chega aí sim para tentar ser titular do time do Vasco. Jogador experiente, jogou na Ligue 1, jogou aí no Campeonato Italiano. O jogador claramente chegaria aí para ajudar muito o Vasco, também já atuou na seleção francesa. E além desse nome, tivemos uma grande novidade envolvendo mais um volante que o Vasco pode contratar. Segundo mesmo na torcida vascaína, o Vasco tenta a contratação do volante camaronês Jean Onana, o jogador que está atualmente no Besiktas da Turquia, tem passagem por vários clubes lá no futebol europeu, inclusive trabalhou com Admar Lopes lá no Bordeaux da França. O jogador que, apesar de ter 25 anos, é muito rodado lá no futebol europeu. Ele já passou pelo futebol português, jogou no Lille, jogou no futebol belga, até chegar na temporada 2021-2022 no Bordeaux, onde ficou até a temporada 2022-2023, onde se transferiu para o Lens, depois foi para o Besiktas, Olympique de Marseille, voltou para o Besiktas, foi emprestado ao Genoa na temporada passada, e nessa temporada ele já fez amistoso novamente aí com o Besiktas, clube que detém os seus direitos. Segundo as informações, o jogador poderia chegar aí ao Vasco com um empréstimo de 1 ano. O Admar Lopes tem conversas em andamento e tenta a chegada do atleta a custo zero, com o Vasco assumindo somente com os vencimentos mensais do atleta. É uma negociação embrionária. Assim que tiver novidades, vamos trazer aqui no nosso canal. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Valeu demais. Deixa aquele like, se inscreve. Forte abraço e é nóis!